pessoas, que aqui está mais uma vez um vídeo no meu canal Tempo com Deus. Que Deus abençoe toda a gente. Então, irmãos, como eu falei no outro vídeo anterior, que eu hoje vamos falar mais uma vez da fé, uma vez de um profeta diferente. Hoje vamos falar da fé de Daniel. Quem foi Daniel? Então, gostaria que abrissem as vossas Bíblias no capítulo 5 de Daniel e que pudesse acompanhar nessa leitura desse capítulo completo, e depois farei e terei um resumo. Então, aqui diz assim: Daniel 5. O rei Belazar deu um grande banquete, 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro da prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Bebeu neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e os concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Bom, irmãos, no versículo 4, se vocês repararam, aqui uma parte aqui do versículo 4 que fala que beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Isto aqui, irmãos, se vocês voltarem bem lá no início, quase no início da Bíblia, no tempo de Moisés, quando Moisés desceu o monte com aquela pedra, um dos 10 mandamentos fala para não orar a outros deuses, a não ser o nosso Deus. Por isso, se fosse tudo na Bíblia se conecta com os outros antecessores. Tudo que nós lemos até agora se conecta. Se vocês lembrarem, vocês vão se lembrar, quem conhece bem a Bíblia, lembra-se que como um dos 10 mandamentos que Moisés disse foi para não orar a outros deuses, que até no momento, quando que Moisés estava lá no monte, estava lá em cima no monte, o povo cá em baixo começou a pecar. Então Moisés jogou as pedras no chão dos 10 mandamentos, e um dos pecados que eles estavam a fazer, o povo, era isso. Por isso, continuando, irmãos, na mesma hora apareceram os dedos da mão do homem que escreviam e de fronte do castiçal de estuque da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram. Juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei, com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei disso aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação.
Então o rei de Belsar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante, dos seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou rainha. E disse, ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito de Deus santos, e nos dias do teu pai se achou nele, e inteligência, sabedoria, como sabedoria dos deuses, e o teu pai, e o rei Nabucodonosor, sim, teu pai é o rei. Constituiu o chefe dos magos, de astrólogo, de caldeus e adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente da ciência e entendimento, interpretando os sonhos, explicando enigmas, solvente de dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Baltasar, chama-se, pois agora, Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou ao rei, disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe a Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito de Deus está em ti, e que a luz do entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fizerem saber da tua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu não, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber sua interpretação. Serás vestido de púrpura, terás candeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei as tuas dádivas fiquem contigo, e dás os teus presentes aos outros. Todavia lerei ao rei a escritura, e farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo, Deus a Nabucodonosor, teu pai, o reino da grandeza e a glória e a magnificência. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos das nações de línguas temiam diante dele. Quem queria matava, quem o queria dava, e a vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Bom, irmãos, continuando lendo aqui o capítulo de Daniel 6, fazendo o resumo da história dele, que o capítulo é longo e acho que vocês também chegavam a parte do vídeo, acho que ou passavam para a frente ou coisa mais bom. Mas quem conhece a Bíblia sabe, o capítulo 5 de Daniel. Queria que vocês tenham noção que Daniel foi uma pessoa que teve uma fé muito grande e por tudo que ele passou. Por isso, acho que o livro de Daniel é uma coisa muito fascinante, porque eu vou-vos dizer uma coisa. Se vocês pegarem no livro de Daniel, se vocês pegarem no livro do Apocalipse e num jornal à frente, por exemplo, o livro de Daniel na esquerda, o livro do Apocalipse na direita e o jornal à frente, vocês vão ver que todos estes três se liguem. Todos eles se liguem. Porque quem já deu conta, o livro de Daniel, a não ser também o Apocalipse, prevê o futuro. E se vocês fizerem isso, podem ter certeza que vocês vão ver uma ligação muito boa. Parece que estão interligados. Se um dia puderem fazer, façam. E vocês vão ver. Porque assim, a história de Daniel é muito, como eu voltar a repetir, fascinante.
porque posso-vos bem dizer, por exemplo, o Daniel é uma coisa que faz, que muitos crentes não fazem, nem mãos e etc. Eu tenho quase certeza, mas também não vou estar aí a falar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Imaginem nós, Daniel orava 3 vezes ao dia. Algum de nós ora uma vez por dia e às vezes reclamamos a Deus, enquanto que Daniel orava 3 vezes. O que é que somos nós? Perante Daniel, somos nada. Nada. Por isso é que não podemos estar a dizer, criticar Deus, nem julgar Deus, nem nada. Porque havia outros que eram outra coisa. Então, eu também tenho de dizer-vos uma coisa. Que a fé de Daniel é uma coisa que ajuda-nos a fortalecer muito. Porque Daniel permaneceu na fé dele com Deus, permaneceu, mesmo que o rei, depois de ter ordenado para que ele não orasse, para que ele servisse só a ele, Daniel recusou e continuou a orar. E com isto, com o castigo dele, foi jogado na cova dos leões. Toda a gente já conhece a história. Imaginem, na cova dos leões, se nós formos julgados, um ser humano normal for jogado no meio dos leões, pá, os leões não vão ter pena deles. O que vocês às vezes veem aí nas televisões, os leões não vão ter pena deles. Os leões têm fome. E Daniel, quando foi jogar na cova dos leões, com os leões lá todos, Daniel ajoelhou-se e começou a orar. E posso-vos bem dizer que nenhum dos leões teve fome. Nenhum dos leões teve fome. Não comeu Daniel nem nada disso. No dia seguinte, o rei, com os remorsos e tudo, foi lá ver. E Daniel ainda estava vivo. Pessoas se espanto. O que é que aconteceu? Daniel sai e no lugar entrou lá duas pessoas lá dos servos do rei. Posso bem dizer que os leões não tiveram piedade. Foi tudo. Não comemos um, comemos os outros. Foi o que os leões fizeram. Estou a falar a minha maneira. Por isso eu digo-vos, meus irmãos, a fé de Daniel é muito boa. Ajuda-nos a fortalecer-nos em Deus. Por mais que nos aconteça as circunstâncias que nos acontecem da vida, tipo obstáculos, perdas, mortes, acidentes, percas de trabalho, tudo, todas as circunstâncias que nos vai aparecer, não podemos desistir do caminho do Senhor. Por isso, irmãos, peço imensa desculpa esta forma deste vídeo ter sido diferente, um bocadinho atrapalhado, mas eu peço-vos que continuem a subscreverem, continuem a darem likes, comentem nos comentários que eu respondo. Peço imensa desculpa também pela qualidade de imagem, porque o telemóvel que eu tenho não é muito top ainda. É top, só que eu tenho que o ajeitar, mas quando lá para a frente vai ser melhor e eu vou fazer mais vídeos. Amanhã vai estar mais um vídeo de uma fé de outra pessoa dentro da Bíblia e até foi além. Mas se vocês tiverem ideias de vídeos, mentem nos comentários que eu próprio falo, arranjo e vá lá. Então, meus irmãos, agradeço-vos muito. Desculpem lá por perder esse tempo, como vos termos perdido esse tempo, mas amo-os como irmãos filhos de Deus e continuem a meter likes, continuem a subscreverem, continuem a fazer tudo. E Deus vos abençoe a vocês e as vossas famílias e até ao próximo vídeo. Aqui com Tempo com Deus.
Amém.